Ao chegarmos nesse horário das 18 horas, aqui reunidos na sintonia com a espiritualidade que se destaca para nos atender, nos transportamos para nosso lar, aquela casa onde é o reduto que emana o amparo e a proteção espiritual de que somos beneficentes, para lá, estando em pensamento, começarmos o trabalho da prece que agora será feita. Nós destacamos do livro Opinião Espírita, capítulo 56, Amor Onipotente, obra de Francisco Cândido Xavier, psicografia, e Valdo Vieira, em conjunto, pelos espíritos de André Luiz e Emmanuel, que referem ao capítulo 5º, item 12, motivos da resignação, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. O texto, para a nossa reflexão, começa dizendo assim: amor onipotente. Na hora atribulada da crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu à trilha da esperança, laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima de tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste, e refletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolhestes íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia indestancável, experimentastes inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipresente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras das aparências do mundo. Quando pudestes encontrá-lo dentro do coração, nos momentos de angústia. É natural que seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. E isso nos remete à reflexão do porquê das nossas dores e a necessidade da resignação. Nos relembra os preceitos da doutrina espírita que dizem que nós
reencarnamos para reparar as nossas faltas anteriores e para aprender numa sequência de sucessivas oportunidades reencarnatórias. O nosso sofrer ou a nossa dor, seja lá o desconforto que se apresente, estará sempre ligada a um fato do nosso passado, porque não há efeito sem uma causa anterior. Este é um princípio que nós não podemos esquecer, que nós encontramos na leitura das obras espíritas, sobretudo naquelas trazidas a lume por Allan Kardec. O Evangelho nos diz que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que este penoso momento está presto passado. Nós temos essa ideia comum de que não merecemos sofrer. Ainda lembro alguns dias atrás, onde meu filho caçula apresentou uma dor no abdômen, um baixo ventre, e por conta disso tornou-se queixoso e choroso, como acontece com a maioria de nós, sobretudo com as crianças. E na sua aflição ele dizia assim: mãe, o que eu fiz para merecer isso? E isso retrata de um modo muito fiel a postura que nós temos em relação a esses desconfortos, porque sempre haverá uma razão aonde nós fomos os autores, mas passa desapercebido porque no auge da aflição, da angústia, nós não lembramos do fato passado. Então não sabemos suportar as dificuldades, os reveses, porque olhamos só a vida presente de relance, sem compreender as razões de tudo aquilo que nos aflige. O Evangelho vem nos ensinar que nós temos muitos motivos de resignação. E quando nós voltamos à sua leitura, ele diz: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz, entre aspas, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Fecha aspas. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, que não lhe ficará agradecido? Então os bem-aventurados, que são os aflitos, porque serão consolados, se conseguirem fazer a sua quitação, estarão livres. Mas esse processo é um processo que envolve o aprendizado, porque se Deus se assemelha a este credor que diz que pago apenas a 100ª parte, ele dará a quitação, significa dizer, em outras palavras, que ele não quer que nós paguemos a dívida de forma integral, mas que no retorno à carne possamos entender aquilo que nós fizemos a outrem, a causa do sofrimento daqueles que muitas vezes nos seguem de modo velado nas sombras do acompanhamento espiritual, muitas vezes redundando em quadros de obsessão. São os nossos credores, são alguns dos nossos credores. E se nós assimilarmos o bem como prática, tanto no sentimento como na própria ação, e isso é o mais importante, agirmos no bem, pensarmos no bem, desejarmos o bem,
nós estaremos aprendendo tão mais rapidamente as lições da vida, porque todos têm consigo essa oportunidade de renovar-se. Então esse amor onipresente de que fala o texto de André Luiz de Emmanuel, nos fala do amor de Deus quando nos dá a possibilidade do ressarcimento. Todos nós deveríamos agradecer as dificuldades por que passamos, porque elas servem como aquela lima que vai lapidando, aparando a aresta, como nós falamos comumente, dando um formato, uma formosura, embelezando a peça, nos deixando mais sensíveis a essa comunhão com o alto, com os nossos irmãos. E precisamos realmente entender essa onipresença, essa onipotência de Deus, que despeja sobre nós com todo amor e carinho as vibrações para que a gente consiga se refazer. Basta que nós o procuremos através da prece e da oração. Então ficamos felizes ao entender esse conteúdo, porque todo o tempo fala que na situação mais extrema, quando todos pensavam e supunham que não haveria mais forças para reagir, aquele que crê consegue virar a situação ao inverso e promover o seu próprio bem-estar. Saibamos nós, cada um por sua vez, lidarmos com as nossas dificuldades de modo consciente, à luz dessa doutrina que despeja, que espalha ao nosso redor, esses companheiros espirituais a quem nós nos referimos como espiritualidade superior, são anjos da guarda, são os nossos companheiros de trajetória do passado também, que sabe o quanto é difícil o processo reencarnatório, as quedas e as vitórias que possamos conquistar. Fiquemos todos na paz, a paz do Cristo, para que tenhamos vontade, energia e determinação para darmos sequência à nossa existência aqui na Terra, um dia após o outro, com esperança, com fé. Que assim seja.